Bom dia, meu nome é Cristiane Jane Santos Cruz. Sou graduanda do Serviço Social pela Unirio e bolsista IC Unirio. Integro o projeto de pesquisa cujo título é Relações Patriarcais de Gênero, Racismo e Serviço Social. Meu plano de estudo é Relações Patriarcais de Gênero na formação de assistentes sociais. Minha orientadora é a professora doutora Vanessa Bezerra de Souza, pertencente ao Departamento de Serviço Social da Escola de Serviço Social Unirio. Segundo Federici, o processo do desenvolvimento capitalista, ocorrido no período onde uma série de acontecimentos foram denominados por Karl Marx como acumulação primitiva, relegou a mulher ao âmbito da reprodução da força de trabalho. Houve uma perseguição contra as mulheres com o propósito de disciplinar e controlar seu corpo em todos os aspectos, por meio da violência, do medo e da lei, tornando-as vítimas de um padrão misógino e patriarcal da sociedade. Foi principalmente através da ação violenta conhecida como caça às bruxas, ocorrida tanto na Europa quanto na América, que foi construída a posição social das mulheres que segue até os dias atuais. No mesmo período, o cercamento das terras comunais desintegrou o meio de vida social das mulheres e desencadeou uma série de dificuldades, submetendo-as a outros meios de sobrevivência, como, por exemplo, o trabalho informal e a prostituição, expondo-as de maneira ainda mais intensa à violência masculina. A reprodução da força de trabalho ocorrida no âmbito doméstico passou a ser desvalorizada e naturalizada, justificada como tarefa de mulheres, deixando-as à margem dos trabalhos remunerados. É nessa conjuntura do desenvolvimento capitalista que se acentua e se estabiliza a divisão sexual do trabalho, de forma a minimizar o valor do trabalho feminino em benefício da exploração capitalista. Para Hirata, a divisão sexual do trabalho promoveu uma dissociação e uma hierarquização entre os gêneros, consolidando assim trabalho de homem e trabalho de mulher. Homem ganha mais, mulher ganha menos. A autora ainda evidencia a invisibilidade do trabalho doméstico, em que é uma enorme massa de trabalho efetuado gratuitamente pelas mulheres, sendo este trabalho invisível realizado não só para elas mesmas, mas para outros, sendo sempre justificado em nome da natureza, do amor e do dever materno. Nessa perspectiva histórica, social e econômica, se acentuam os padrões de gênero na sociedade. Dessa forma, estudar e entender a categoria gênero nos permite acreditar nas transformações desses padrões através de lutas e elaboração de políticas públicas, com o objetivo de promover a igualdade entre homens e mulheres, combater o preconceito e a discriminação herdada por uma sociedade patriarcal e excludente. Com a crise mundial instaurada a partir da pandemia do Covid-19, agudizam-se as contradições sociais, patriarcais e raciais, fazendo com que as mulheres negras da classe trabalhadora sejam as mais atingidas. O isolamento social exigido pela pandemia incidiu também, por exemplo, no aumento da violência contra as mulheres cisgêneras e transgêneras e no feminicídio. Além de agravar as condições precárias de vida e de sobrevivência dessas mulheres, contudo, os impactos causados pelo surto do Covid-19 ampliaram ainda mais as refrações resultantes da crise instaurada no Brasil, considerando o negacionismo do poder federal sobre a gravidade do vírus, que acentua-se o crescimento de casos confirmados e, consequentemente, o número de mortes no país. Entretanto, essa face levou a população às dificuldades de garantir suas necessidades, tendo em vista os planos liberais instalados no sistema econômico e a informalidade que são impostos principalmente aos indivíduos pauperizados. Neto defende que a base do profissional é o aperfeiçoamento intelectual e que o projeto ético-político do serviço social está vinculado a um projeto societário e democrático. A partir dessa análise, direcionamos-nos ao estudo das relações patriarcais de gênero, relações étnico-raciais e relações de classe, como um instrumento importante no processo de formação profissional em serviço social, assegurando-nos no tripé dos núcleos de fundamentação das diretrizes curriculares da ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Dessa forma, se faz indispensável o comprometimento profissional com o Código de Ética do Assistente Social, no sentido de defender os seus princípios, dentre eles
o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças para a construção de uma sociedade verdadeiramente emancipada. É nessa perspectiva que objetivamos apresentar o debate acerca do estudo da categoria gênero, visto como propósito analisar as matrizes curriculares das escolas de serviço social das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, afiliadas à ABEPS, no sentido de mapear quais oferece o debate da questão gênero na forma de disciplina obrigatória ou eletiva, sob a perspectiva marxista, e destacar a importância do debate de gênero para a formação profissional em serviço social, conforme implica as diretrizes gerais para o curso de graduação em serviço social. Para compreender as relações de gênero enquanto um fenômeno histórico e social e não natural, utilizamos um método materialista histórico dialético, pois entendemos que esse método é fundamental e adequado para entender e estudar as particularidades socio-históricas da sociedade, visando a transformação da nossa atual realidade através da luta pela elaboração e implementação de políticas públicas com enfoque em gênero e sexualidade. A partir desse método, foi possível avançar no que diz respeito aos estudos bibliográficos relacionados ao objeto de estudo da pesquisa correspondente à disciplina Relações Patriarcais de Gênero, juntamente com os alunos do grupo de estudo Relações Patriarcais de Gênero e com os profissionais voluntários da área de serviço social. Durante o último ano, foram pesquisadas as emendas e os projetos políticos pedagógicos das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, filiadas à ABEPS. Em conformidade com a pesquisa, as universidades mapeadas foram Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Entretanto, não foi possível localizar os projetos políticos pedagógicos nas universidades Federal Fluminense, UF, Campus Rio das Ostras, Niterói e Campo dos Goitacazes, porque não estão disponíveis nos respectivos sites. Contudo, os exames desenvolvidos sobre a disciplina de relação de gênero nas universidades pesquisadas foram assinalados 6 definidas como obrigatório e 13 definidas como optativas, somando um total de 19 disciplinas. Em suma, procuramos destacar a importância do debate das relações patriarcais de gênero e sexualidade na formação profissional em serviço social, como componente indispensável para uma intervenção profissional que esteja preparada para atender às demandas surgidas no cotidiano dessas mulheres, e em especial a partir do atual momento da pandemia do novo coronavírus, no que diz respeito às contradições patriarcais, raciais e capitalistas que incidem sobre as mulheres brasileiras, principalmente as negras, travestis e transgêneras. A partir do panorama das disciplinas relacionadas à questão gênero e sexualidade, em conformidade com o conjunto das diretrizes curriculares da ABEPS, procuramos demonstrar a importância do estudo das relações patriarcais de gênero e sexualidade para a transformação profissional em serviço social, bem como para a intervenção profissional que deve estar preparada para o atendimento das demandas surgidas no cotidiano da ação dos assistentes sociais, em especial no contexto atual da pandemia do novo coronavírus, sobretudo os efeitos dos surtos trazidos pelas mulheres negras periféricas e de classe trabalhadora, e coletivizar o conhecimento acumulado com a pesquisa no sentido de demonstrar a importância da questão gênero junto às assistentes sociais, a partir da produção de artigo e apresentação em congressos e seminários regionais e nacionais. As referências usadas nesse trabalho foi o documento da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa do Serviço Social, as diretrizes gerais para o curso de Serviço Social, o livro Caliban e a Bruxa de Silva Federici, os textos Novas Configurações da Divisão Sexual do Trabalho de Helena Hirata e Daniele Kirgout, e a construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social de José Paulo Neto, entre outros. Muito obrigada.